Olá, você que me acompanha aqui no canal Peoncast. Estamos iniciando uma sequência de lives, agora com a professora Camila da Educação Especial. Vamos aprender. Opa, agora chegou, Camila, vamos ver se agora vai. Nossa, Camila, tá estranho. Você não pode participar. Camila, não está aparecendo, você está aparecendo com uma mancha d'água. A Renata aparece. Vou fazer um teste só com a Renata. Vou fazer aqui um teste, só para ver. Mas você não está entrando. Está aparecendo como se você não tivesse. Você está me ouvindo bem? Ah, você está no celular? Ah, você está no computador? Tá bom, tá bom. Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Muito bom. Estamos em vários desafios, mas posso falar para você, desde a meia-noite que a gente começou a maratona, tivemos quase nada de imprevisto na internet, quase nada. Ok, muito bom. Eu acho que ela já chegou, não chegou ainda. Vamos lá. Vamos falar com a professora Camila sobre educação especial. A Camila já é a nossa parceira do canal, ela já vem, né, fazendo entrega de conteúdo, participações. Muito bom. E você que está chegando, está assistindo a gente pelo YouTube, acompanhe as nossas lives sobre educação financeira, sobre coach, sobre psicologia, enfim, psicologia positiva, Doma, e agora educação especial com a nossa querida professora Camila. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Renê. Tá ruim a Não imagem, tá. Renê? Que a minha luz tá batendo bem no. A cabeça tá. A cabeça tá fazendo com que a luz não chegue, senão ficaria ruim. Tá. Você, Boa você tentou tarde. fazer pelo computador, foi isso? Tentei, não Tá. consegui. Não, é que é legal até você, se tivesse dado certo, porque tem gente que tentou também. Ah, eu até imagino que deve existir algum aplicativo que facilite essa Sim. comunicação, né? Nós vamos ter que dar uma olhada depois, né? Porque eu tentei por lá foi a primeira vez. Eu falei, vou tentar, se eu não conseguir, eu vou pro celular. Aí, mas não aparece. Eu vejo você, mas eu não consigo entrar. Ah, sim. E você aparecia para mim como uma mancha d'água. Tipo, Que aparece estranho. você ali no aplicativo, mas a hora que você clica, ele não reconhece para fazer o que tem que ser feito, né? Então, Ah, então, deve ser algum aplicativo perfeito. mesmo, Renê. Bom, seja bem-vinda mais uma vez. Você já conhece o canal, a nossa Obrigada. proposta, mas para quem não conhece, às vezes está pegando o vídeo de andando, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas é mais porque mais outras pessoas poderão estar assistindo em outros momentos para entender. O canal tem como proposta promover educação, cultura, entretenimento, inclusão, trazer uma reflexão, trazer esse barulho de carroça na cabeça, que é um desconforto positivo, né? Trazer uma provocação positiva sobre algumas ações nossas como ser humano, como pai, como mãe, como tio, enfim, e repensar coisas. E hoje nós vamos ter o tema especialmente, que é a educação especial, a qual a Camila é apaixonada e tem muita autoridade para falar do assunto. Camila, mais uma vez, obrigado pela doação, pela sua entrega e seja bem-vindo ao canal. E se apresente, faça um breve comentário assim da sua pessoa, porque são pessoas diferentes que vão assistir outros vídeos, enfim, fique à vontade. Boa tarde, né, Renê, Renata, quem está entrando, chegando agora. É muito interessante essa quarentena que você está fazendo de live. A gente adorou a ideia, Perfeito. né, Renata? A gente achou assim muito legal, é muito interessante que dá para a gente compactuar com muita informação diferente, né? É o que a gente mais está precisando no momento, né, Renê? Na verdade, dar uma arejada no cérebro, uma renovada nas nossas energias e repensar outras coisas que não só a pandemia, os casos, né? Ter outros pensamentos mediante o que a gente está vivendo, né, Perfeito. Renê? Estivemos em escolas ontem montando kit para educação, ser entregue. Então, assim, a gente está se mobilizando, a gente está vendo que a coisa é muito séria, né? E é muito bom a gente vir falar
e você dá oportunidade para a gente falar e para a gente estudar e para a gente se empenhar e pensar em outras coisas, né, Renê? No que está Ontem foi dia acontecendo, no que de está fazer. acontecendo de ruim. Não sei se você que hora que você vai querer falar sobre isso, mas a hora que você se sentir à vontade e achar coerente, falar um pouquinho do que é esse kit, o que é essa ação que foi feita nas escolas. Então, na verdade é assim, né, Renê? Nós não temos ainda direcionamento de quando iremos voltar para as escolas, porque infelizmente a aglomeração em escola não tem como evitar, né? A criança está sempre perto da gente, passa a mão no nosso cabelo, é normal, isso é a coisa mais normal. Então, as prefeituras pensaram em realizar, fazer os kits, né, com atividades e vão mandar para os pais. É muito interessante esse trabalho, porque a criança vai ter e nós vamos atendê-los assim pelo celular. Então, a gente vai estar disponível no horário que a gente deveria estar trabalhando, né? Isso é até interessante da gente explicar, Renê, porque a sociedade está vendo o professor como uma pessoa que não está agregando nesse momento, né? A gente está sofrendo Tem gente um fazendo pouco isso? de Impossível, tem, impossível. principalmente a escola municipal, a escola estadual, nem tanto. Agora, as escolas particulares, as pessoas falam muito, né? Ai, o professor está em casa, o professor está de boa, né? E a Ah, gente está com os pecado. filhos em casa, a gente vai ter que fazer. Então, é deixar bem esclarecido que a gente também está, assim, ainda se adaptando, entendeu, Renê? Isso também é muito novo para a gente. Tem hora que a gente fica meio perdida, mesmo chora. Hoje eu falei para minha coordenadora, eu acordei 3 horas da manhã, porque a gente pensa as coisas e quer refletir. Então, assim, todos estamos empenhados. A educação não está parada, né? A educação sempre é o braço de ferro do país e dessa vez também. Então, as prefeituras estão se organizando e vão montar essas atividades para a escola, para casa e a gente vai monitorar. Então, a gente fica disponível no horário de trabalho nosso, a criança faz a atividade e a gente vai auxiliando com o celular. É uma ideia muito interessante. Claro que vamos ter muitas dificuldades, mas ao menos a gente está oferecendo um pouco da educação Desculpa nesse tempo interromper atual, você, né? professora. Como internet a gente não tem fronteiras, isto, se você não quiser falar o nome da cidade, não precisa, e se quiser também fique à vontade. Isso é de um município que toma a decisão, fazer essas coisas, ou é uma conferência estadual? Por exemplo, o Estado de São Paulo vai fazer igual. O que está. Não, cada município se Ah, adequou da perfeito. forma que ele É achou mais local. conveniente. Então, assim, a gente tem o governo do estado fazendo aulas online com um sistema totalmente aberto para o professor, para o aluno, um período integral para o professor e o aluno conversar. A gente tem outros municípios que estão com atividades em sites que a criança faz e que você vai ter um pouco menos de contato nesse momento, assim, para tirar algumas Tá. dúvidas. E nós temos outros municípios que nós temos os grupos de WhatsApp e que eles vão levar as atividades e a gente vai monitorando conforme eles forem fazendo, eles vão mandando para a gente no horário de trabalho nosso. Então, cada município se adequou de um jeito. A Undime deixou isso um pouco aberto para que cada município conseguisse se organizar da melhor maneira possível. Então, aí eles avaliaram como que seria essa população, né? Então, a Paulínia, por exemplo, vou dar o um exemplo daqui de Certo. Paulínia, tá? Paulínia, por exemplo, já há 2 semanas já montou esses kits, já foi entregue. Então, assim, a gente vê que algumas já tomaram a decisão antes, outras esperaram mais tempo. Mas por que Paulínia teve essa decisão? Porque existiu mais casos. Então, ele já ficou mais preocupado de não voltar. Então, agora, a cidade que não tem quase casos, é claro que ela está ainda se adequando para atender É as coerente. crianças, tá, Renê? Mas, assim, todo mundo se moveu de alguma forma. Uns de um jeito, outros de outro, com mais tecnologia, com menos tecnologia, mas enfim, alguma coisa foi Eu feita peço pela desculpas que às população. Só vezes queria deixar me bem. gera curiosidade e o assunto Não, às vezes não é o que a pauta que você estudou para a gente bater um papo. não tem problema, Renê. Eu acho que é muito Já que importante as pessoas saberem hoje em dia. começou os kits, É. as crianças que precisam comer, depende de escola para comer. A gente sabe que tem famílias que o filho não vai para a escola só para estudar, ou na verdade a palavra não é nem essa. Vai para comer mesmo e acaba estudando, vamos dizer assim, usando esse termo, né? E existem regiões diferentes do Brasil e tal. Como que está isso? O que você conseguiu ver? Tem criança que depende da alimentação da escola mesmo? Precisa daquela alimentação. Olha, Renê,
Infelizmente, isso ainda é uma realidade muito triste do Brasil, né? A criança, ela tem a única alimentação feita dentro da escola. No interior, aqui, vocês, que eu não sou daqui, mas eu Sim, estou sim. aqui, eu acho muito lindo aqui, não é muito não tem muito essa realidade. São poucas escolas de periferia, assim, muito periferia brava mesmo, que a gente vê Tá. acontecer isso. E a gente conta nos dedos as crianças que realmente não têm nada. Grande São Paulo, infelizmente, isso é muito, é quase que 80% das crianças irem para a escola para se alimentar. Eu estava até comentando com uma colega minha que eu trabalhei em Secretaria de Educação, isso há 15 anos Certo. atrás. E a gente já tinha na época falas da secretária de Educação de pedir para a gente encaminhar uma criança para uma creche, porque ela não tinha o que comer em casa. Então, há 15 anos atrás, a gente já vivenciava isso. Hoje em dia, o que que foi feito com essa pandemia, né? Na questão da pandemia também, os municípios se organizaram, conseguiram com a merenda escolar, porque não tem previsão de volta, né? Infelizmente, não tem previsão. Então, foi feito um kit de merenda escolar, de outros produtos, que as prefeituras vão estar distribuindo. Então, também, volto a dizer, Paulínia já fez a distribuição, porque Paulínia está muito grande, ele se organiza mais fácil, né? Ele consegue se organizar mais fácil. E outros municípios ainda estão se organizando para que isso aconteça. Mas todos estão com o mesmo pensamento, Renê. Não adianta ter comida na escola e as crianças estarem passando necessidade. Como que é feito esse cadastro? É através do Bolsa Família. Então, se a criança já recebe Bolsa Família, ela automaticamente ela já vai estar disponível para um kit Certo. desse. O que vem depois disso, eu acredito que as prefeituras vão estar estudando para ver, para atender os demais também, como que eles vão estar recebendo essa alimentação em casa. Porque, querendo ou não, eu vejo assim, olhando a realidade, né, por onde a gente passa, a escola é uma extensão da casa, né? Sim, Então eu fico imaginando, é, a gente pensa muito, né, hoje o tema que a gente trouxe para falar é sobre a rotina do autista, né? Por que isso? Porque a gente sempre pensa como que está sendo essa rotina em casa, né? A gente consegue fazer o nosso trabalho, mas eles sendo especiais ou não, a gente também pensa como está sendo essa rotina. A gente tem que se adequar. Eu, Camila, como mãe, tive que adequar uma série de coisas dentro da minha casa, dentro da minha rotina, para poder o meu menino estudar, para eu poder trabalhar. Então, assim, nós estamos todos em etapas de desenvolvimento, de melhoria para atender todo mundo. Nós vamos acertar? A gente não sabe, a gente vai errar, mas pelo menos alguma coisa a gente está fazendo, entendeu, Renê? Então, eu queria, assim, eu comecei com essa fala porque é uma coisa que a gente está ficando tem professor ficando muito triste com essa questão, que nós não estamos em casa parados, muito pelo contrário. 3:30 da manhã, às vezes, a gente está trabalhando, pensando, porque a gente programava a aula para as crianças, então a gente sabia que a nossa explicação eles iam conseguir fazer. Hoje a gente tem que pensar com a cabeça de pai. Será que esse pai vai conseguir, né, explicar um pouco para essa criança essa atividade? Então a gente tem que pensar duas vezes. Pensar se a criança vai conseguir adequar o conteúdo, né, assimilar o conteúdo, e se esse pai vai conseguir também passar um pouquinho do que a gente gostaria que fosse passado para esse aluno. Então a gente está bem agoniada, bem comprometida para e ver se a gente apreensivo, consegue né? o mínimo É um possível. momento apreensivo. Você tem pressão dos pais, a É, sociedade. Você também é mãe, você também quer que as coisas se resolvam, porque você também tem emocionalmente da mãe que quer que o seu filho também volte à rotina. E ao mesmo tempo é professora que também sim, não tem autonomia para todos os seus projetos e sonhos. Você queria ter uma varinha mágica sim. agora para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então gera uma agonia, deve ser é uma sensação assim, é injusto que alguém ataque a categoria professor, já que, vamos falar, vamos falar assim, quando está lá na escola dando aula, não valoriza, e nem o que precisa, É, até critica. E aí tem uma isso. situação que foge do controle do professor, aí vem critica. Então assim, eu acho que esses são comentários que a gente não deve nem dar ênfase para tentar não, né? É, é. Eu acho que é isso que tem que ficar bem claro. Não, não é porque nós não estamos em casa porque a gente quer, Renê. Né? Claro que se a gente pudesse estar trabalhando, seria ótimo, porque a gente gosta do que Uhum. faz.
E a gente está em casa exatamente para a proteção nossa e dos filhos desses pais também, porque se uma de nós estiver infectada, todo mundo vai infectar. Então, é assim, para a gente ter um pouco de discernimento nesse momento e um pouco de sabedoria, né? Quando a gente fala, de dar um conselho, de falar alguma coisa, para ter muita sabedoria no que está falando e como está falando, entendeu, Renê? Só queria começar com isso porque é um assunto assim que a gente está vivenciando o tempo todo e os professores estão muito agoniados por Não, conta e disso. às vezes que for necessário falar, vamos fazer, não importa a hora, não importa a quantidade, não importa a qualidade dessa Sim. informação. Se a gente tiver que dar um alerta e tentar duplicar essas informações para chegar no maior número de pessoas de uma informação coerente e verdadeira, a gente vai fazer. A gente está aqui para isso. Eu acho que a palavra agora é paciência, né, Renê? Todo mundo tem que ter um pouco, cada um paciente, mais paciência com o outro, que a gente vai se Pura acertar. verdade. E isso vai voltar ao normal. Então, o tema que você escolheu para falar É sobre a rotina dos autistas. Ai, Thaís Botter tá aí, ó, nos acompanhando, é a minha, eu sou fã é dessa mesmo? moça. Ah, nossa, é uma psicóloga e tanto da cidade de Cosmópolis. Thaís, um beijo, viu? Obrigada, viu, minha amiga? Carla Duzi também, a minha vice-diretora. Eu vou falar um pouco sobre esse tema, que é assim, é outra coisa que deixa a gente também angustiado, professor de educação Sim. especial, né? Porque a criança autista ou adulto autista, ele tem uma rotina, né, dentro das APAES, dentro de uma escola. E como que será que esses pais, beijo, Thaís, como será que esses pais estão se adequando, né, durante a quarentena? O que que eles precisam saber? Assim, o pouco que a gente que eu conheço, que eu aprendo todos os dias, né, Renê? Falar alguma coisa, quem sabe? Olha, isso eu não tinha pensado, né? Ah, se eu fizesse assim, será que. Então eu fiz de novo um papelzinho, porque para a gente não se perder, porque eu e você a gente entra em todos os Viu? assuntos. Fazer o mapa e É uma rezar para o Renê maravilha. não ficar interferindo, né? Não, você pode intervir, Renê, não fique tranquilo. Eu fiz o mapa para eu não me perder. Eu que preciso dele, tá bom? Bora lá. Então, palavra assim, a palavra que a gente tem que pôr em mente é a criatividade na rotina desse Criatividade. autista. Então, o que seria criatividade? Eu ter. Primeiro que um pai de uma criança autista que já faz acompanhamento, ele sabe mais ou menos o que um terapeuta ocupacional trabalha com o filho dele, uma psicóloga, uma professora. Então é lógico que nesse momento a gente não quer que ele se torne um terapeuta ocupacional, que ele se torne uma psicóloga, não, que ele pense sempre o que seria bom para o meu filho nesse momento. Seria interessante ele fazer atividade escolar ou isso ia causar um transtorno dentro de casa? Seria interessante ele participar da rotina de arrumar mesa para o jantar ou lavar uma louça, ou ensinar esse tipo. Primeira coisa que o pai e a mãe ele teria que ter isso bem, bem claro. Eu vou querer que ele continue fazendo atividade escolar ou eu vou querer que ele acompanhe só os AVDs que a gente fala, né? As atividades de vida diárias. É isso que é a primeira etapa. Ok. Eu decidi isso, e aí eu vou pensar o que que eu vou fazer. Então, se eu decidir que ele vai fazer somente os AVDs, ele vai me ajudar a lavar um banheiro, ela vai me ajudar a lavar uma louça, e eu vou ensinar esse tipo de atividade para ele, ok? Uma coisa que é muito importante a gente conversar todos os dias sobre essa rotina com essa criança, com esse adulto autista, tá, Renê? Por quê? Toda vez que você conversa, você fala e você reafirma o que está acontecendo o tempo todo e o entendimento vai sendo maior, tá? Então a rotina deve ser falada todos os dias. Diferentemente assim do que a gente faz com os nossos filhos, eu levanto, se ele quiser tomar café, ele toma, se ele não quiser, ele não toma. Não. A rotina do autista ela tem que ser um pouco mais regrada, ele tem que seguir melhor essa rotina. Então, se ele já tem o hábito de levantar um horário às 9 horas da manhã para ir para a escola ou para frequentar a pai, que essa rotina seja mantida. Se ele tem o horário de tomar banho, depois que ele chega da pai, que o pai e a mãe consigam manter essa rotina para que ele não tenha nenhuma crise, né? Quando ele voltar para a escola, que ele vai se adaptar dentro da casa, mas uma hora ele vai ter que Posso voltar fazer para a um escola, parênteses? tá, Renê? Claro. Se esse aluno, essa criança autista,
ele não participa dessa rotina, ele, vamos dizer, ele desaprende aquilo e depois é difícil voltar à rotina de novo? Seria por isso? Ah, tá. Sim, sim, aí acaba tendo crises. Bom, dentro da casa dele mesmo, ele, no momento, não precisa nem ele voltar à rotina escolar. Se a mãe tem uma rotina todos os dias com essa criança, e por uma coisa ou outra, um movimento ou outro, ela acaba tendo que quebrar essa rotina, sim. O autista mais severo, ele entra em Tá. crise, sim. E aí a gente até tem algumas coisas para poder falar o que, que o pai, que deve ter muito pai passando por isso, da criança entrar em crise, e às vezes na hora do desespero a pessoa não consegue raciocinar o que tem que fazer, né, Renê? Porque afinal de contas é o nosso filho. Uma coisa sou eu lá na escola, o jeito que eu vou atender aquela Perfeito. criança, né? A gente tem amor pelo que a gente faz, mas a gente sabe que a gente é profissional ali. E outra coisa é um pai de uma criança que está tendo uma crise muito forte, muito feia, né? O que, que ele vai fazer? Então, é isso que a gente vem, assim, dar uma visão hoje para as pessoas. Então, para o autista mais severo, o que, que é o ideal? Apresentar a rotina visual. Então, o que, que seria rotina visual? Ai, Thaís, ó, se eu estiver errada, você me corrija, Thaís, que ela a gente fez pós-graduação com Ai, que ela, lindo. o E ela Renê. tá, e Ela ela tá foi ali minha de olho em professora. você. Imagina o meu medo. Não, ela tá. Sabe o que ela tá vindo fazer? Ela tá lá emocionada, falando, nossa, olha, tudo que eu ensinei ela aprendeu com o maior carinho. Eu tenho certeza que ela tá pensando assim. Olha lá, ela batendo palma. Gente, é porque ela é fantástica, ela é fantástica. Então, Thaís, ó, qualquer coisa você me puxa minha orelha. Então, Renê, o que seria essa rotina visual? Por fotografia, então uma criança tomando café da manhã, aonde você iria apresentar todos os dias para ele. Meu material de educação especial ainda está na escola. Foto. Então, apresentar essa rotina para ele. Todos os dias, olha, o café da manhã, depois do café da manhã você vai escovar os dentes. Então, essa rotina tem que ser apresentada logo na hora que a criança já levanta da cama. Eu apresento tudo o que vai acontecer. Aí você pode me perguntar assim, tá bom, Camila, mas aí chegou lá meio-dia e eu não consegui fazer o almoço, eu não vou servir o almoço naquele horário. O que que vai acontecer? Essa criança já sabe da rotina e ela, lógico, ela pode ter uma crise, tá? Porque o autista, ele não tem a facilidade de adaptação como nós, certo, Renê? Então, olha, eu ia sair no calor, mas está frio, eu coloco uma blusa e eu consigo me adaptar. Não, para o autista, isso tudo, essa ruptura de rotina é muito estressante para ele, tá? Porque já está formado no cérebro dele aquela rotina e para ele sair dessa rotina é muito complicado. Pode perguntar, viu? Que você está com um olhar assim de não estou Não, na entendendo. verdade, tem hora que eu saio da Terra e eu começo a acompanhar em formato de imagem o que você está falando. E parece que eu tô assim, Sim. mas eu tô tentando, eu tô criando porque assim, é muito detalhes, né? A gente fala, meu, não sabia disso, então eu fico doido, é por causa disso. Fica à vontade, por favor. É, são detalhes mesmo, Renê, igual quando eu cheguei, isso aí é inevitável a gente ter esse susto. Quando eu cheguei, eu lembro quando eu fui trabalhar na PAI, no meu primeiro dia, que eu vi a rotina por foto, eu falei, meu Deus do céu, mas eu nunca tinha visto isso. E aí eu fui atrás da Thaís para perguntar para que servia, como que era tudo aquilo. E aí ela me deu a explicação. A rotina de foto é porque a rotina para ele falada, um autista muito severo, ele não vai entender. Então ele precisa visualizar para saber o que ele vai fazer. Então tem ainda a rotina de foto e tem ainda a rotina concreta, que fiquei boba de ver, adorei. Que ela, vamos supor, para escovar os dentes, ela tinha no cartão dele, da rotina, tinha uma escova de dente. Então, isso para gente que está dentro da educação especial é muito comum, mas para quem não está, é uma coisa assim, nossa, né? Como que é essa rotina? E é muito interessante da gente aprender, é fácil, hoje em dia tem muito, né? É só procurar na internet que a gente vê rotina visual, rotina com fotografia, rotina concreta dos autistas, para a gente visualizar como é que é isso. Mas como isso é trabalhado é muito interessante. Então, no decorrer do dia, ele fez atividade, ele levantou, tomou café, ele vai lá no painel de rotina, ele tira, primeiro, antes de tomar o café, ele tira a rotina do café da manhã e ele deposita dentro de uma caixinha, ou dentro de
no recipiente. Então, ele sabe que ele já fez aquilo. Fez, tomou café da manhã, vai fazer outra atividade, vai lá na rotina. Sabe o nosso diário de bordo, Sim, checklist que a gente faz todo dia para fazer o que a gente tem que fazer, que a gente vai ticando? A mesma coisa é ele, só que ele vai trabalhar a rotina dele no visual, no concreto. Então, é muito interessante que isso a gente consiga não quebrar tanto, principalmente nesse momento de quarentena, para ele não ter a crise, para ele não acabar se machucando, né, Renê? Ou machucando alguém, e a gente ter que ir para um hospital, que agora não é o momento. Então, quanto menos a gente interromper essa rotina dele, melhor para ele, melhor para a gente, tá? perfeito. Então, aí o que eu coloquei aqui? Em algum momento esteja realizando com eles outras atividades. Então, mas eu não sou professor de educação física, eu não sei fazer um circuito para ele fazer, né? O que seria um circuito? Muito parecido com uma atividade de educação física, onde eu tenho pneus, onde eu tenho bambolê, que ele vai fazer uma sequência de atividades, né? Durante o dia, ele vai treinar o quê? A atenção dele, a comanda. Então, quando a gente fala, pula agora esse pneu. Então, será que ele está conseguindo ter comanda? Então, tudo isso eu estou treinando dentro de casa. São coisas simples que a gente consegue fazer. E com isso, essa rotina dele de APAE ou de escola de educação especial não é tão perdida, porque ele sabe que mais ou menos ela vai seguir como a escola. Tá, Perfeito. Renê? Quer perguntar alguma Não, coisa? O que seria esse é assim, eu circuito? fico pensando, é, é tão divino isso, Camila, eu fico encantado. Eu fico encantado. Mas é assim, né, Renê? São pessoas que estudam muito, né? Igual quando a gente conversa. A Thaís era uma pessoa ótima para a gente, qualquer dia você chamar para Seria feliz conversar. ela participar. É um conteúdo, é assim, é uma inteligência, são muitos estudos que para chegar até isso, entendeu, Renê? E aí as pessoas estudam, vão na prática, vê que funciona, vê que é real, acaba adequando e acaba fazendo. Isso é muito importante, né? A questão do estudar, de estudar o cérebro, como ele funciona, como que é um cérebro do autista. Então, não foi eu que inventei, nem Thaís, nem ninguém. Isso aí é comprovado, É né? É muitas pessoas cientificamente comprovado. vivendo experiências, se doando, estudando, para que hoje, no dia de hoje, tenha-se uma ideia, né? E com certeza daqui 1 ano, 5 anos, algumas pessoas vão descobrir outros caminhos, vão ter algumas situações que vão falar, Sim, nossa, que evolução, enfim, né? é por isso que a gente fala que uma criança especial, um autista, né, que é o tema de hoje, ele precisa todo de uma equipe multidisciplinar, porque eu, educadora, eu tenho uma visão. E aí, quando eu vou conversar com a TO, ela tem outra. Quando eu vou conversar com a fono, ela consegue ver outras coisas. E isso é muito importante. Com a psicóloga, outra. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento conjunto dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. E os pais têm que pensar que eles são pais hoje. A gente vê muita mãe de criança com autismo, né? Quando a gente trabalha em locais que só atendem esse público, que elas querem fazer o papel de professor, né? E a gente conversa muito. Mas em casa ele faz atividade novamente. E aí o que acontecia? Ele chegava na escola e estava cansado de fazer atividade. Então ele não queria, ele se recusava e entrava em crise, tá? Então, assim, hoje o que tem que ser bem claro, fica bem claro para os pais, é que nós somos os professores e eles são os pais. Então, será que eu preciso o tempo todo estar oferecendo estímulo de aprendizagem para essa criança agora nessa quarentena? Ou será que ele fazendo o circuito, me auxiliando nas AVDs, estando tendo um acompanhamento disso hoje seria o mais importante? É isso que a gente tem que pensar. E se o pai ou a mãe puder e tiver um apoio de uma psicóloga, é uma coisa para se conversar com a psicóloga nesse momento, né? Qual é o meu papel? Porque muitas vezes a gente inverte o papel. A mãe quer fazer papel de professora e acaba não fazendo papel de mãe. E nesse momento elas vão ficar confusas mesmo, A né? mãe faz papel de professora, às vezes na tentativa de, Sim, como que eu posso dizer, uma tentativa que acompanha a natureza da intuição daquela mulher, daquela que quer dar o melhor dela. na verdade é aquilo que a gente já conversou, né? É difícil acreditar que minha criança tem autismo, entendeu, Renê? Então é difícil eu acreditar que ele não consegue rosquear uma garrafa. Então é difícil eu acreditar que ele não. Então eu tento. E isso é muito bom,
Porque uma mãe, se ela consegue perceber que o filho dela não consegue fazer aquilo e ela consegue um meio para estimular, na verdade ela está nos auxiliando, ela não está fazendo. A única coisa que a gente pensa é que essa criança acaba ficando cansada, porque tem estímulo em casa e tem estímulo na escola. Isso acaba cansando e ele não quer fazer. Qualquer criança, não só o autista. Se eu começar a dar atividade de português e matemática aqui para o João, chegar em casa, ele não quer mais, chegar na escola, ele não quer mais fazer. Então, qualquer criança é assim. Mas é válido? Claro que é. Porque a mãe, às vezes, descobre coisas que a gente não descobre nas escolas com esse filho autista. Porque o relacionamento deles é muito mais próximo. Então, às vezes. E aí elas vêm com algumas coisas, falando algumas. Olha, vocês já tentaram fazer assim? E a gente até assusta, fala, meu Deus do céu, ela conseguiu e a gente não. Ah, porque ele fez, ele amarrou o sapato, fiz isso, 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 e ele acabou amarrando o sapato. Então, vamos tentar, mãe. Então, é uma parceria. Toda vez que a gente fala com criança de educação especial, principalmente. Voltou? É. Oi, voltou. Tudo bem? Entendeu? Voltou. Tranquilo? Então, essa parceria Voltou, mãe né? e professora, ela é inevitável. Eu acho que não só com a criança especial, podemos dizer assim. Sim, é que com a criança especial um pouco mais, né, Renê? Porque uma criança que tem a fala desenvolvida, ela chega na escola, ela conta como ela Ah, sim. fez, como ela. Uma criança que é um autista severo, que ele não tem a fala, eu preciso da mãe estar relatando o que aconteceu, né, para mim o tempo todo. Então, essa parceria tem que ser muito importante. Muito. A mãe vem sempre como um auxílio. Claro que muitas vezes a mãe acaba. É uma ansiedade da mãe, né? A gente vê mães que tiraram alimentos de crianças autistas porque achavam que o autismo que a criança não ia ser mais autista se ela não comesse tal Ah, coisas. Eu sou capaz de dizer para a mãe, olha, você está errada, eu vou dar e pronto? Não. Se a mãe teve essa opinião, o professor, ele infelizmente ele tem que acatar, certo? O máximo que pode é uma psicóloga, uma TO, comprovar o contrário para ela. Mas eu, pedagoga, não. Professor de educação especial, não. Eu vou, olha, o menino só come, a gente tem autista que só come danoninho, por exemplo. Ele só se alimenta de danoninho. Tá, claro, eu vou tentar tirar o danoninho dele? Claro que eu vou tentar. Então, eu vou oferecer outras coisas, eu vou estimular, eu vou fazer trocas, né? Eu vou reforçar esse movimento dele comer outras coisas. Mas eu vou deixar o menino sem comer o dia inteiro, porque eu quero que ele pare de comer danoninho de um dia para o outro e comece a comer outras coisas? Não, Renê. Eu vou oferecer o Danone, mas eu vou oferecer outras coisas também. Então, tudo isso é uma questão de discernimento, né? Quando a gente fala de autista, as coisas não saem do jeito que a gente quer todos os dias, claro que não. Né? Às vezes a gente oferece uma atividade de rosquear a garrafa, ele destrói a garrafa, às vezes a gente quer fazer um circuito, sai com ele de dentro de casa ou de dentro da escola, da sala de aula, vai lá fora fazer, ele não quer, ele começa a ter estereotipia para poder ter uma crise. Como que a gente vai agir? O pai e a mãe, geralmente, eles já conhecem uma estereotipia que ela está sendo muito avançada logo para chegar numa crise muito facilmente. O professor ele demora um pouco mais para ele reconhecer, né? Existe uma série de avaliação que a gente faz com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, para a gente poder perceber que ele está entrando em crise. Não é na primeira semana de trabalho que a gente tem que, porque a gente perfeito. demonstra. O que acontece conosco quando a gente está nervoso? A gente respira, geralmente aquela, né? E a gente consegue se concentrar novamente e não ter uma crise. O autista ele consegue fazer isso? Não, ele não consegue discernir. Não, eu preciso me acalmar. Não. Como que a gente faz isso? A gente evita as crises dele, a gente já se programa. Então, se eu estou fazendo um circuito e aquilo começa a irritá-lo, eu começo a perceber muito movimento de cabeça, muito movimento de mão, ele se batendo muito, eu já troco. Eu tiro ele do foco, né? E eu proporciono outra atividade para ele, entendeu, Renê? Mas isso seria só para educação especial ou me dá a impressão que algumas coisas que você falou me parece normal para uma criança, mas só que para educação especial você tem que Sim. reforçar mais vezes ou repetir mais vezes, seria essa a diferença?
Na verdade, a educação, o autista é uma coisa que a gente aprende muito, né, durante os cursos. O reforçador é muito importante, porque o reforçador de uma criança dita normal é assim, nossa, parabéns, você conseguiu, você acertou, certo? O reforçador de um autista geralmente é um brinquedo que ele goste muito, então eu apresento lá na rotina. Você vai almoçar toda a comida, né? Quero que ele almoce e coma toda Sim. a comida. E eu vou te dar esse brinquedo como reforçador, tá? Só que em certos momentos, ele foi a primeira vez, né? Jogou o prato de comida no meu rosto, não quis comer. Se eu reforçar isso com ele, eu vou estar reforçando uma atitude errada dele, entendeu, Perfeito. Renê? Então é isso que o professor de educação especial ele tem que prestar muita atenção para não reforçar um comportamento que esteja errado, reforçar um comportamento que esteja certo, E tá? sempre trabalha Então, valorizando o é a ponto mesma, positivo que ele executou, reforçando o. é, na verdade, é o que se a gente levar para nossa casa com as nossas crianças, é não reforçar, por exemplo, uma birra de uma criança. Então, ela fez uma birra, ela se jogou no chão, eu vou lá e dou o que ela quer. Não, reforcei errado, perdi a Perfeito. aposta. Toda vez que ela quiser aquilo, ela vai se jogar no chão e eu vou ser obrigada a dar. É a mesma coisa com o Tá. autista. Só que a criança que tem a fala, ela vai dizer o que ela quer. O autista, até você descobrir o que está causando, é aí que mora o X da Entendi. questão. O que A que causa de está tudo isso. a causa de tudo isso? Então, por exemplo, existe um barulho lá fora na rua e esse autista está entrando em crise aqui dentro de casa porque ele não está comportando aquele som. Até eu descobrir tudo isso, então por isso que os pais têm que estar sempre atentos a cada momento do filho dele, principalmente agora durante a quarentena, entendeu? Para evitar as crises antes dela acontecer, para que eu consiga reforçar alguma coisa boa nele e que ele tenha autorregulação, ou seja, que ele volte ao estado dele normal de alguma forma. Como que a gente faz isso, né, Renê? Existem pessoas que fumam, existem pessoas que bebem para se autorregular. E o autista, como que eu Hum, faço para autorregular ele? Bom, eu deixei até aqui o reforçador, né? Que seria, eu até coloquei, tiquei algumas coisas para eu não tá. esquecer, que seria um brinquedo que ele gosta. Então eu vou autorregular, eu vou tirar ele do foco da tensão nervosa e vou oferecer um brinquedo para Brinquedo, ele. A comida. comida, uma comida que ele goste muito, então seria um reforçador. É, é, um videogame, esse tipo de atividade para ele é um reforçador e um Tá. autorregulador. Então, só que é a base da troca, né? Tudo à base da troca, Renê. É como a vida da gente mesmo. Você faz isso, eu te dou Tá. isso. Você age assim, eu te dou, mas isso tem que ser diariamente, porque uma criança, você fala uma vez, uma criança que nasceu sem o espectro autista, você fala uma vez, ela consegue sim discernir. O Marcelo falou que bebe. É, a Para gente ele bebe, é regular, ele verdade, bebe. Marcelo. Ainda mais na quarentena, né? Ainda mais na quarentena, não tem Ai, jeito. ai. É complicado. Então, Renê, eu até me perdi no as pessoas acabam bebendo, acabam fumando, né? A gente tem que se autorregular. E o autista também tem isso. Só que ele não consegue falar. A gente fala, né? E acaba, você consegue voltar ao seu estado normal. A criança autista não, ele não fala, já, né, tem um problema dele não conseguir se expressar, e aí ele acaba tendo a crise, e isso é um problema Eu tenho complicado. uma notícia ruim para Pode você falar, que já é 41 minutos. Olha, 41. eu sabia, Então eu queria que você. eu sabia. Não, é muito rápido. Sabe por que eu sabia? Porque a gente fala, eu falo que eu e você, olha, Meu Deus do céu. Ó, eu só quis deixar você a par, mas a live geralmente cai ali com 50 minutos, 55 com folga. Faz tá. o seu fechamento para você seguir as anotações, fica à vontade. E aí a gente não faz a Não, história então, hoje. tá bom. Não, se você quiser fazer história, eu vou falar só algumas Não, atividades faz assim, interessantes pode para se deixar. fazer durante a quarentena. Isso, Oi? coloca ali o que você. Então, eu coloquei algumas aqui interessantes, atividades que podem ser desenvolvidas pelos pais, né, nesse período de quarentena. Atividades para relacionar as cores, entendeu, Renê?
Então a criança ele apresenta o amarelo para a criança pegar outra peça amarela, isso aí consegue, né? Fazer, o pai consegue fazer dentro de casa, sem nenhum problema. Atividade de mímicas, o jogar bola, aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, passar a bola para Perfeito. trás, né? Vai trabalhar a atenção dele. O contar história, embora a criança autista ela tenha uma dificuldade imensa do era uma vez, né, da fantasia, ela não tem isso desenvolvido, quase todos não têm isso desenvolvido, mas o contar história e você tentar desenvolver isso é muito importante, tá? A organização do ambiente, Renê, que eu costumo dizer que eu sou um pouco autista, porque eu já levanto arrumando as coisas. Nada fora do lugar, tudo assim muito organizado, porque eu penso muito no meu filho. Se eu precisar sair, ele ficar sozinho, ele sabe onde está tudo. Então, sempre no mesmo lugar. E a gente tem que pensar isso para criança autista, ou para adulto, ou para Perfeito. adolescente. As coisas têm que estar no lugar visível para ele poder. O ambiente sempre organizado da mesma maneira. Se a mãe for mudar, avisá-lo e mostrar para ele, para que ele possa conseguir se locomover dentro da casa dele, né, com autonomia, não dependendo sempre de pai e mãe. Abrir e fechar garrafas de rosca, né? Que eles não têm esse trabalho com movimento de coordenação motora fina, isso a gente pode desenvolver muito em casa. Abrir e fechar zíper, botão de blusa, Renê, que a criançada chega muito, os adolescentes chegam muito em apai, sem ter desenvolvido esse movimento de desrosquear e de zíper e de blusa. E isso a gente consegue trabalhar em casa agora nesse período de quarentena. Então, ninguém precisa se preocupar em trabalhar a parte pedagógica. O pai tentando fazer esse tipo de atividade com o filho dele dentro de casa, dentro da rotina deles, já está ótimo. Ele garante que o dia passe sem a criança ter nenhum tipo de crise, né? Que é isso que é o mais importante para a gente que tem um filho autista ou que tem um aluno autista nas nossas Tá. mãos. E outra coisa que eu também coloquei aqui, não, a gente não pode esquecer das brincadeiras somente pelo prazer. Então, eu dei uma brincadeira dirigida, onde eu quero desenvolver, né, se ele consegue relacionar as cores, mas eu deixo também ele brincar no momento que ele quiser, com o videogame, com o que ele quiser, para ele se distrair. Pronto. Não, perfeito. Nessa conversa toda, você colocou o tema rotina do autista, é isso? Para isso, Isso, para seria. quem está chegando agora e está pegando a live, às vezes, né, já está no final, vai ficar disponível Sim, depois para a gente em outros canais de comunicação, mas é importante entender, a gente transitou em vários assuntos, mas sempre querendo entender mais sobre, principalmente, como facilitar a rotina de uma criança autista e os cuidados que o pai, né, os pais ali, os educadores, quem cuida, uhum. deve ter. Professora, eu só tenho que, mais uma vez, estender gratidão Imagina, total pela sua doação. Eu imagina, comecei a ter esse acesso a esse tipo de informação depois que a Renata nos conectou, então, eu falo assim, é um assunto totalmente novo, não sei para a maioria das pessoas, mas para mim é. Então, tudo é novidade, parece que eu estou ouvindo, fica, nossa, nossa, tudo é nossa, né? Mas o primeiro momento é isso mesmo. Até a gente, quando vai estudar, que vai a campo, a gente fala, nossa, nossa, é muita coisa assim. É isso que é gostoso, né, Ó, estou Renê? muito feliz. Não sei se você quer fazer Isso. a história. Eu vou deixar você extremamente à vontade, porque é tipo assim, é um aluno que foi. Você foi tão bem, aluna, que, professora, que você está tipo, você tá liberado da história. Agora você faz se quiser. Nós, nós vamos cair, não vamos, se a gente fizer a história? Vamos Quanto tempo já tentar? foi? Vamos Vamos, tentar. então Bora vamos, vai. lá. Então, escolhe 3 palavras. Então vamos lá. Persistência, Persistência. Amor. amor Nós vamos ficar bom nisso aqui ainda. e. Ai, meu Deus. Persistência, amor e. Mudança. Mudança. As duas minhas, mudança, né? Avião. Nossa, avião. Ai, meu Deus. Chulé. Minha Nossa Senhora. Tá. Como você já conhece a rotina, seja bem-vindo ao quadro. Toda a história começa com Era uma vez. Senhor. Eu Exato. começo, né, Renê?
Eu tenho que colocar as minhas e as É, suas, você não é coloca isso? 5, depois você me passa, a gente vai fazer isso em 1 minuto. Você faz a história, Ai, eu não anotei as minhas, fala de novo. Ai, meu Deus, persistência, perseverança, amor persistência. e mudança. Tá. E aí Nossa você, Senhora. E avião, vou você encaixar passa para como? mim e eu devolvo para você tudo em 1 minuto, tá bom? E você finaliza. Ai, Jesus. Então tá bom. Então vamos lá. Existia ai, um menininho, um belo dia, dentro de um avião, existia um menininho que tinha o apelido de Chulé, por conta de todo um histórico que ele tinha, né, de não lavar os seus pés. Esse menininho tinha um irmão que se chamava João, que mediante a muita persistência e muita mudança e muito amor, ele conseguiu adequar a rotina do irmão e ficou tudo bem na quarentena. Esse menino, ele era muito sapeca. Ele era muito sapeca. Ele queria revolucionar o mundo. Ele era um avião. Mas como o pezinho dele trazia um cheirinho muito forte e ele tinha um apelido, ele ficou muito incomodado. Foi então com muita persistência, ele criou um sapato especial para ajudar as pessoas que Uia, tinham o mesmo problema que ele sofria bullying, ele detestava aquilo, e ele viajou o mundo com o seu avião, ajudando as pessoas para eliminar o chulé, porque ele acreditava que a persistência e o amor poderia ajudar a fazer mudanças importantes na vida das pessoas. E é com você. fechou. Ai, meu Deus, agora eu tenho E assim viveram felizes para sempre. porque eu não dou conta. Eu não consegui acompanhar todo o seu Depois você raciocínio, fala pro foi seu muito. amigo lá que eu tô regulando também, tá? Tinha que ser ele. Tinha que ser. Todo mundo tem que fazer regular. Nós estamos ó regulando, porque vai fazer o quê, né, nessa quarentena? Muito obrigado. Obrigada, Obrigado a todo mundo que Thaís. está aí acompanhando. Imagina. Um beijo no Obrigada a coração. A você, gente Renê. entra numa próxima live agora com o Jefferson, que ele vai falar sobre atendimento transformador. Um jovem acima da média. Quem quiser e tiver chance de acompanhar, às 18 horas a gente entra nessa maratona. Está agendado até às 23 horas. E eu tenho aqui um grupo de pessoas para eu reagendar ali para alguns imprevistos. Mas, ó, beijo do coração. Muito Estamos bem. firmes na quarentena 40 ali. Força para todo mundo. Tchau, Ah, vamos Renê. fazer a nossa foto. Obrigada. Aguenta aí. Ah, é. É doido atrapalhado. Olha lá. Pega o avião e vai pro Beijo. mundo. Tchau, Renê. Tchau, Fica fica com com Deus. Deus.